Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Verdade Explícita. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Coelho. E se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, ative o sino das notificações para você ser avisado de toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, ok? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. E o tema que nós vamos abordar hoje será sobre os fantasmas. E não estou falando daqueles fantasmas clichês que a gente vê em televisões, mas sim de espíritos que vagam pela terra. Muita gente acredita realmente em assombração por aqui, principalmente nesse bairro, né? Mas também são conhecidos como assombrações, aparições, alma penada, visagem, espírito zombeteiro, marmota e o mais comum entre as crianças, o babaú. Eu sei que você deu uma risadinha aí, que eu sei que embora esse nome seja um tanto engraçado, esse nome está associado ao nome de Baal-Zebu. Mas a pergunta que fica é o que eles realmente são. Bem, vamos abordar aqui duas teorias. Vamos abordar a teoria popular e a teoria bíblica. Vamos lá. A teoria mais popular é de que os fantasmas são nada mais, nada menos do que espíritos de pessoas falecidas, não é? Porém, temos aqui uma versão bíblica em que nos indica que os fantasmas são espíritos enganadores. Isso mesmo, eles são demônios. Como nós podemos ver lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e entre eles veio também Satanás. Então o Senhor pergunta a Satanás: De onde vens? E Satanás responde ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. Também podemos ver aqui lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Diz que isso não é de se admirar, pois até mesmo Satanás se transfigura em anjo de luz. Se você já sabia disso, deixe aqui nos comentários. O que nós podemos ressaltar com essa passagem, que não podemos duvidar de que até mesmo o diabo, se ele se transveste até mesmo de anjo de luz, o que dirá de nossos parentes para nos ludibriar, não é mesmo? E uma seguinte pergunta: nós podemos manter contato com os mortos? E a resposta é que não é bom para um cristão estar fazendo essas coisas. Além de ser uma prática pagã, também como diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 ao 14, que a consulta aos mortos é uma abominação aos olhos de Deus. Quem conhece aí a parábola do rico e do Lázaro, que se passa lá no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 27 ao 31. Na verdade, ele começa no versículo 19. O rico e o Lázaro, ambos foram sepultados, e o Lázaro foi para o paraíso, né? E o rico se encontrava no Hades. O rico, ele pediu ao pai Abraão, disse: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe seu dedo e venha refrescar a minha língua, né? E ele disse: não, porque há uma divisa enorme aqui, um abismo fazendo uma divisa entre nós, de modo que nem eu posso passar para aí, nem você pode passar para cá. Então, permita que eu vá até minha família e avisar que esse lugar de tormento existe. Não é? E outra vez ele nega, disse não, porque eles têm a lei de Moisés e os profetas. Se eles não acreditam neles, que dirá de uma pessoa que vai surgir dos mortos, não é? Que ele queria avisar a família dele, mas só que ele foi negado, que ele não podia voltar. Sabe aqueles médiuns que tentam se comunicar com os mortos? Sabe aquela visagem que você talvez tenha visto em alguma casa estranha de algum falecido? Pois é, não é o seu parente, tampouco o tal falecido que você tenha conhecido ali naquele local. Se algum dia você se deparar com
alguma coisa semelhante, não troque prosa, não converse, apenas repreenda no nome do Senhor Jesus, porque somente demônios têm medo do nome dele, assim como já apareceu muitas vezes para mim em pesadelos, sonhos. Quando eu repreendi aquilo, ele saiu. Então, falar em sonhos, será que a gente pode sonhar com os mortos? É normal acontecer isso? Eu digo que sim. Isso causa na nossa mente, né, uma lembrança muito forte, principalmente se for um parente muito próximo seu. Por exemplo, assim, um pai ou a mãe, um irmão, né, ou um ente muito querido seu. E principalmente se for uma perda muito recente. Isso causa na sua mente uma carga muito pesada. O cérebro tenta assimilar esse apego que você tem com a sua família, com esse seu ente querido que faleceu, com a perda desse alguém. Mas já com os anjos, como eu já falei aqui, a gente tem que ter bastante cuidado ao saber separar, né? Tem que vigiar bastante, porque os demônios, em outrora, eles eram anjos, também eram anjos. Que as aparições de anjos também são muito recorrentes aparecer em sonhos, né? Ou então visões proféticas, como vemos na Bíblia. E por falar em visões proféticas, em sonhos, eu mesmo me converti por causa disso. Se você quiser que eu traga esse testemunho aqui para vocês, eu vou ter a satisfação, o prazer de contar aqui para vocês. Então, e acender velas para os mortos? Isso é lícito ou não? Vamos ver que, segundo o catolicismo, não é? Eles acreditam que a vela simboliza a luz da vida, não é? E antes de ter um encontro definitivo com Deus, a alma do falecido precisava passar por um período de purificação, ou seja, no purgatório. Nome do falecido parentesco? Henrique Luther. Avô. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Henrique Luther estará livre do purgatório e entrará no paraíso. Nome do falecido e parentesco? Wolfram, senhor. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Wolfram estará livre do purgatório e entrará no paraíso. E antes do protestantismo, né, o parente, né, em vida, ele literalmente pagava pelos seus pecados, comprando um envelope, né, chamado indulgência, que com o nome lá do seu parente, seu falecido, ou até mesmo pagava pelo seu próprio pecado, né, ou futuramente quando você morrer. E também eram ordenados fazer orações longas, né, ajoelhados nas escadarias, fazendo orações longas, repetidas. Acho que algumas coisas ainda continuam acontecendo até hoje, né? Mas também diz lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, diz que aos homens foi ordenado morrer apenas uma vez. Depois disso, segue o juízo final. E assim como Cristo também se ofereceu apenas uma vez pelo pecado de muitos, vindo na segunda vez sem pecado, né, para os que esperam na salvação. Todos que morreram em Cristo apenas está dormindo, entre aspas. Não vamos levar isso ao pé da letra, senão, porque cada um tem uma certa versão bíblica de expressar a palavra dormindo, não literalmente, mas descansando mesmo. Quando foi que surgiu essa prática? A palavra velar, ela significa ficar de vigia, ficar de guarda, não é? Ou ficar a noite em claro vigiando, ou precisamente dizendo vigiar. Mas também tem uma história, se eu não me engano, assim, meio o contexto da história. As pessoas, elas tomavam a cachaça num copo de chumbo, né? Aí daí, essa combinação, né, de chumbo e álcool, elas faziam um composto, né? Algo parecido com um veneno que seria capaz de fazer um estado de quase morte uma pessoa. Muitas das vezes até chegavam à morte, mas que os médicos davam ali mais ou menos 24 horas, né, até essa pessoa retornar, ou se passar das 24 horas, mandavam enterrar, né, deixavam enterrado mesmo, ou deixava aquele sino ligado a uma corda, ligado à mão da pessoa, né, se mexer lá, eles poderiam avisar, caso eles acordassem. Como não tinha energia elétrica, eles acendiam velas e ficavam velando a noite toda aquele corpo, se ele ia acordar ou não. Aí, com o passar do tempo, os católicos, né, o mais comum entre eles,
a doutrina deles, é que eles adotaram isso como algo simbólico, não é algo sagrado, e levam a sério até hoje essa simbologia. Mas o que Jesus nos diz aqui em João, capítulo 8, versículo 12, ele disse o seguinte: eu sou a luz da vida, e quem anda comigo não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E que Jesus ele veio aqui para quebrar esse tabu de que as pessoas estavam adorando a Deus, buscando a Deus através de simbologias ou objetos sagrados, templos, altares ou coisa do tipo. Mas só que ele veio aqui e a partir desse momento que ele morreu na cruz, partiu o véu que ligava a lei e a graça. A partir desse momento, agora o nosso altar, o nosso coração, em que nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade, independente de placa, igreja, seja católica ou evangélica, apenas o aceite como único e suficiente Salvador da sua vida. Amados irmãos, irmãos católicos, irmãos evangélicos, todas as denominações, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham, acima de tudo, entendido a palavra. E até um próximo vídeo. A paz do Senhor a todos.